sempre tive uma curiosidade grande em relação a tudo aquilo que eu vivia. E acho que isso foi o que, de alguma forma, foi conduzindo a minha jornada, que ainda conduz. Uma pergunta que sempre me sustentou ao longo da carreira era olhar para organizações e falar, nossa, por que, é que tem organizações que na ocasião eu olhava e falava, por que organizações têm sucesso e outras têm fracasso? E hoje eu olho um pouco diferente isso, mas eu comecei a tentar buscar essas respostas. E eu acabei indo trabalhar em consultorias que me trouxeram muitas possibilidades de resposta em relação a isso. Eu diria ferramentas, métodos, abordagens que têm o seu valor, mas que ao mesmo tempo têm a sua limitação. Então, em geral, as consultorias acabam desenvolvendo essas ferramentas, esses métodos, esses trabalhos, e tentam fazer com que isso seja aplicável e replicável. Para mim, ficava uma sensação de que aquilo era raso. Aquilo mexia, mas não mexia. Aquilo mudava, mas não mudava. E aí foi que eu comecei a sentir que tinha alguma coisa a mais que eventualmente não estava ali sendo observado. A sociedade está presa a tudo aquilo que é quantificável, né? Tudo aquilo que é medido, tudo aquilo que é mensurável. Né? E as consultorias não são diferentes. Então, quando você quer oferecer um serviço de trabalho consultivo para uma organização, a primeira pergunta é quais são os resultados, né? Você mede isso que você vai fazer. E isso vem de encontro ao meu movimento. Então, quer dizer, você olha para a minha jornada de desenvolvimento, eu fui me formando em questões técnicas, metodológicas, e de repente foi quase como uma página virada. Eu fechei esse livro, né, de metodologias, de práticas, de MBA, enfim. E de repente eu comecei a me permitir a olhar para alguma coisa que parecia que não existia no mundo corporativo, né, não existia no mundo organizacional. Lembro de uma passagem que eu estava num trabalho com o presidente de uma empresa, que para quem olhava para a organização falava, nossa, é um monstro, né? Uma organização de muito sucesso. E a sensação dele, que ele expressou, ele falava, nós somos benchmark em tudo no mundo, e eu tenho uma sensação de que o futuro é tão incerto que eu não confio nesse passado, eu não confio que esse passado vai levar a gente para esse futuro. Mas eu também não sei explicar o que é isso, né? E ele estava angustiado, assim, eu sentia que existia uma angústia nele, porque ele não conseguia acessar aquilo que de alguma forma ele sentia, né? E ali a gente começou a falar um pouco sobre essa certa limitação do mensurável, né? Porque era uma empresa de engenheiros, uma organização extremamente pragmática, e começou uma conversa em relação, tá bom, mas como é que o que existe se não aquilo que é medido, então? E aí a pergunta que me veio foi, eu falei, como é que você mede amor? E ele, ali eu senti ele, né, teve um movimento ali, né, teve um silêncio, a gente estava num grupo pequeno, mas tinha um grupo de pessoas junto. Ele chegou a se emocionar, viu o olho dele lá meio brilhar, né, e imediatamente ele volta para o papel dele e volta a conduzir a conversa de um outro lugar mais tangível, né? Eu senti que existia um lugar de atuação muito potente e que estava sendo negado por mim, né, como profissional, e pelas organizações em geral, né? Talvez hoje eu resuma como o sentir, ou como essa alma da organização, esse lugar que parece tão proibido e tão inacessível e até inexistente quando você faz esse tipo de investigação. O meu movimento de começar a poder olhar para questões que eu mesmo negava me foi permitindo acessar coisas em mim e nas organizações depois no futuro que antigamente para mim simplesmente inexistiam, né? E foi quando eu decidi, eu não sabia exatamente o que era, só sentia que era, e foi quando eu decidi então largar o mundo, vamos chamar, corporativo, do consultivo, né? Deixei as grandes marcas por onde eu passei
e fui tentar ver o que é que tinha para emergir. A Bia emerge de um lugar de coexistência entre o pragmático e o sutil. Então não é uma negação do pragmático, mas é um acolher o sutil. A própria marca remete a isso, né? As abelhas, elas são extremamente produtivas, elas produzem um adicional de mel 70, 80% a mais do que elas precisam para consumir. Então elas são altamente produtivas, mas na verdade o maior propósito que elas têm, que é a polinização das flores, né? Elas depositam as sementes das novas flores em tudo. A gente sabe da importância que as abelhas têm no mundo, sistemicamente falando. Então, nasce desse lugar de não negar que a gente, como organização, tem algo a ser feito que é maior do que simplesmente resultado, produzir, etc. Mas também não negar que eu preciso produzir, né, porque a produção, tudo isso me traz sustentação para poder continuar oferecendo aquilo que eu, de alguma forma, estou conectado a oferecer, ao meu propósito como organização, meu propósito maior. Então, a BI nasce desse lugar, dessa coexistência. Como é que a gente ajuda as organizações a realizar que não é sobre resultado pelo resultado. Existe alguma coisa que é maior do que isso. Só que quando a gente esquece dessa coisa que é maior, as organizações entram, né, o sistema todo começa a servir algo que é fraco, é impotente, é menor, né? E aí aí eu fico só querendo ganhar dinheiro, eu fico só querendo produzir mel, né? Eu esqueço que eu tenho uma função social maior. Quando eu vejo o tipo de atuação que a gente faz hoje, cara, ele nada mais é do que a atuação de uma abelhinha. A gente vai nas organizações e as pessoas nas organizações são as flores. O que a gente consegue fazer é ajudar com que aquelas flores que já têm as sementes do futuro já estão ali. O que a gente faz é perguntas, provocações para que aquelas sementes comecem a germinar para o futuro. E aí a gente chama de sementes de consciência. Então aí vem toda essa questão do tangível com o intangível, de como confiar que a partir da própria semente que já existe ali dentro, como confiar e que você não vê, como é que a gente confia que aquelas sementes estão produzindo o futuro mais forte, mais verdadeiro, mais potente daquela organização? E como é que eu meço isso? Como é que eu saio do cliente e digo para ele, olha, tantas sementes foram depositadas aqui dentro? Você não mede isso. Não mede. E aí, ao mesmo tempo que quando você sai das organizações, ou quando, né, à medida que a gente vai fazendo esse trabalho, as pessoas vão vendo a mudança acontecer e elas mesmas vão se encantando, elas vão olhando e falando, nossa, como é que isso está acontecendo? Porque não se vê na essência, mas se vê. Quer dizer, só que vem de um lugar que é um lugar muito mais autêntico, muito mais verdadeiro, muito mais genuíno, porque já está ali. Né? A gente só ajuda a semear esse potencial que já está ali disponível.